寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto aqui no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem já puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço também. E bem, como vocês estão vendo hoje, a teoria de hoje é: e se o Império Alemão nunca tivesse caído? E esta teoria não é uma teoria minha. E bem, para quem não conhece esse quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de um modo plausível para que tudo aconteça. Não é nada, aconteceu porque eu quis, entende? Sempre pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu dou uma moldada, né, na nossa teoria, senão não ia ter motivo para ter teoria. E uma outra coisa também, eu sempre pego, né, os 3 principais fatos mundialmente falando, né, que é a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e, por último, conclusão. E bem, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, eu acredito que eu não preciso contextualizar vocês, né, sobre o Império Alemão, como ele foi criado, mas eu vou dar, né, uma palhinha, né, já que começamos a teoria já na Primeira Guerra Mundial. E isso nós não vamos alterar. O porquê nós não vamos alterar? Porque seria basicamente muito difícil a Alemanha ganhar, uma vez, né, que ela estava sozinha. A Áustria-Hungria já era, o Império Otomano estava longe para enviar soldados e logística. Então, infelizmente, só sobrou a Alemanha ali sozinha. E nós vamos fazer a Alemanha se render também. Só que nesse tempo, de 1916 até 1918, a Alemanha, ela basicamente estava ali no Império Alemão, só que sob uma ditadura militar, dizemos assim. Então, isso vai ser importante na hora da negociação aqui na teoria. O porquê? Porque na hora da rendição, a Alemanha pode assinar alguns termos e ela pode propor alguns termos também. Obviamente, se os dois lados estão querendo um cessar-fogo, então os dois lados têm que chegar num acordo. E um dos acordos que o Wilhelm II, se eu não me engano, é assim que se pronuncia, Guilherme Wilhelm II, ele poderia, aliás, nem sei se foi ele que assinou o Tratado de Versalhes também, para vocês verem como eu manjo disso, mas ele poderia falar de qualquer jeito que ele queria que a monarquia fosse mantida. Mas os países não podem interferir em assuntos internos de outros países. Como não? Lógico que pode. Se ele está cessando o fogo e vai cumprir com o que foi assinado ali no Tratado de Versalhes, já que ele vai ficar sem muito soldado, a Alemanha vai ser um país desprotegido. E a Alemanha sendo um país desprotegido, a Revolução Bolchevique poderia chegar na Alemanha, pular para a França, pular para a Espanha, Portugal e a Inglaterra. E com toda certeza, a França não queria, a Espanha muito menos, Portugal muito menos, e a Inglaterra queria distância disso. Então, ok, eles poderiam ali assinar um termo onde eles também ajudariam na defesa de qualquer ataque à monarquia alemã contra qualquer grupo que viesse a tentar derrubar a monarquia, não só necessariamente como os comunistas. E em 1919, né, se eu não me engano, acho que de 1919 a 1920, surgiu um grupo um grupo paramilitar chamado Freikorps, que, né, basicamente foram ex-oficiais ali que serviam ali o Império Alemão, ex-soldados ali também, que eles não queriam ter uma vida civil, eles queriam estar ali no combate, então eles estavam ali literalmente no combate ali contra, né, os comunistas alemães. Até então não existiam os nazistas alemães, tá? Só para deixar isso bem claro. Mas você só fala mal dos comunistas. Tá, eu falo mal de quem está na teoria. Então, nesse caso, vai sobrar para os nacionais socialistas também, tá? Fica tranquilo, eu não passo pano para ninguém.
E partindo já desse pressuposto, os Freikorps, eles de início, eles seriam basicamente, né, como podemos dizer, assim, o braço armado não direto ali do Império Alemão para combater, né, os comunistas. Só que a partir de 1920, a partir aliás, de 1919, né, o Império Alemão foi diluído e veio a República. Só que aqui ele não vai ser. O porquê? Porque tem os contratos ali no Tratado de Versalhes e eles garantiram que a monarquia seria mantida. Então, vamos manter aqui. Mesmo que sob uma ocupação estrangeira, mas a teoria, a gente não pode fazer uns negócios meio mágicos, né? Então, os Freikorps, eles ainda se manteriam, só que em 1920 também, temendo uma ameaça, uma crescente ali do Freikorps, as outras potências iriam exigir que esse grupo fosse desmantelado, ou então tratados como inimigos da nação, ou até presos. E o imperador, o Kaiser, ele até poderia entrar em contato com esses Freikorps, já que eram diversas subdivisões em diversos lugares da Alemanha, não era bem um governo central, tinham muitos que tinham a sua própria ideologia. Então eles poderiam entrar num acordo, num consenso e cessar as agressões e cessar o grupo, dando ali algum carguinho ali dentro do exército para eles, porém, né, sem a autonomia dos estrangeiros. Infelizmente a Alemanha vai ter que ficar sob ocupação, gente. Me desculpem, fãs daí do Império Alemão. E ok, a partir desse momento, né, começou um descontentamento da população e surgiram vários partidos, principalmente os partidos sociais-democratas ali da recém-formada República da Alemanha, que cometeram ali diversos ataques ali contra outros partidos e a Alemanha virou uma bagunça, porque nesse mesmo tempo ali também o Benito Mussolini já tinha dado as caras e pessoas ali já estavam querendo copiar ele. Então a Alemanha, eu acredito que de 1920 até 1933, olha essa data, hein? Viveria basicamente uma guerra civil, viveria um caos. O porquê? Porque iriam ter diversos partidos e esses diversos partidos iriam, de certa forma, querer tomar o poder. A Itália poderia muito bem sustentar o Partido Nacional Socialista para ter a Alemanha como fantoche, e a União Soviética dispensa comentários, né, sobre o Partido Comunista. Então, né, obviamente, eles poderiam sim sustentar ali, né, o Partido Comunista alemão para ter a Alemanha como um fantoche. E ok, vamos supor que de 1933 até 1939, a Alemanha, tipo de 1920 aliás até 1933, a Alemanha ali com a ajuda dos outros países, né, França e Inglaterra e Portugal também, né, Portugal estava contra a Alemanha, eles poderiam ali ter ajudado ali contra, né, os outros grupos republicanos. Só que como é que ficaria a Segunda Guerra Mundial, a Polônia e as ex-colônias ali do Império Alemão? Pois é, eu acredito que essas colônias, elas teriam sim sua independência e a Alemanha talvez até, né, poderia se chamar Reino da Alemanha, ou então poderia até mesmo manter como Império da Alemanha, porém sem colônias. Pois é, as colônias teriam que ser devolvidas e tais países teriam que ter a sua autonomia. Mas como é que ficaria a Segunda Guerra Mundial? Uma vez que a Alemanha só voltou a fazer o que fez porque eles se sentiram traídos, se sentiram fracos e eles estavam tentando, né, entre aspas, não eles, entre aspas, se é que vocês me entenderam, mas o Adolf Hitler, né, tentou restaurar ali todo o poder e glória que a Alemanha tinha, isso óbvio, né, com muitos apoiadores. Tá, e como é que ficaria isso? Uma vez que a Alemanha estaria sem exército, estaria com soldados estrangeiros em seus países, em seu país, aliás, não em seus países. Então, eu acredito que isso iria dificultar muito uma Segunda Guerra Mundial vinda do lado da Alemanha.
Também temos que lembrar que a Polônia não foi invadida sozinha. A União Soviética estava junto nessa. Pois é, né? Mas a guerra só foi para um lado. Mas, enfim, eu não estou aqui para discutir quem deveria declarar guerra para quem. Já que a Polônia não seria invadida pela Alemanha, eu duvido muito que a União Soviética buscaria ali invadir a Polônia de uma maneira direta. Então, eu acredito que a União Soviética poderia sustentar alguma rebelião, poderia sustentar o Partido Comunista Polonês, para aí sim eles tentarem ali derrubar o governo atual, né, atual entre aspas, da Polônia, e botar um governo comunista fantoche para a União Soviética ali. Então, ele não invadiria de fato, mas a União Soviética passaria a controlar. Enquanto isso, a Alemanha talvez poderia até mesmo tentar reunir alguns lugarzinhos ali perto lá da Tchecoslováquia, justamente, né, principalmente os lugares ali que tem uma origem alemã, que o pessoal fala a língua alemã. Então, eu acredito que até aí essa expansão estaria tudo bem. Lembrando que esse também foi o primeiro passo ali, né, pro Alemanha nazista. Mas o Império da Alemanha, novamente, ele estaria sem dinheiro e sem soldados. Logo, eles estariam sem ter como manter uma guerra. Então, o que eu acho mais provável é que não teria uma Segunda Guerra Mundial, pelo menos vindo da Alemanha. E caso tivesse alguma guerra mundial, bem provavelmente a Alemanha se manteria neutra justamente porque ela estaria fraca. Ela não seria um país de ataque e sim seria um país de defesa. Então, é muito provável que a França seria um país conservado, mas também outras coisas seriam alteradas aí, uma vez que a Espanha estava sob uma guerra civil entre comunistas e fascistas de fato. E eles tiveram apoio ali da Itália e da Alemanha, principalmente, né, país de Basco que o diga, né, Guernica, alô Guernica. Cara, isso iria ficar complicado, uma vez que a Espanha só ia ter apoio da Itália. Então, a Guerra Civil da Espanha provavelmente iria durar um pouco mais, e isso iria cansar ali as tropas ali do Francisco Franco. Contudo, o Franco ali também se manteria esperto, uma vez que ele não teria a Alemanha, né, que era, de certa forma, ali um grande aliado, como um estado tampão, até mesmo como, né, algum fornecedor de logística, armas e treinamento. Então ele teria que ficar muito mais quieto na dele, em vez de mandar voluntários ali combater na União Soviética. O mundo teria que basicamente, né, ver ali a Polônia cair sem eles fazerem nada, porque, né, a União Soviética era gigante para eles irem peitarem. Então, né, se com a Alemanha já foi difícil, imagina contra a União Soviética. E bem, já que não teve Segunda Guerra Mundial, a não ser que o Japão tivesse começado uma por causa da China, então a Guerra Fria com toda certeza iria ser algo diferente do que a gente conhecia. Porque muitas das invenções, muitas das coisas que aconteceram, principalmente, né, a corrida espacial, não digo nem a corrida armamentista, mas sim a corrida espacial, foi tudo com um cientista alemão, inclusive a própria NASA. Nunca pergunte para a NASA, nunca pergunte para como é que se chama alguém que trabalha na NASA. Então, muitas das coisas que aconteceram na Guerra Fria foram guerra entre cientistas alemães, um do lado soviético, outro do lado americano. Uma vez que esses cientistas basicamente ficariam ali dentro da Alemanha, já que eles não estariam em guerra e a Alemanha não tivesse sido ocupada, esses cientistas poderiam trabalhar tranquilamente no desenvolvimento da Alemanha. Mas tem um porém. Lembra que eu disse, né, que a Polônia virou um país comunista? Então, na Guerra Fria, eles poderiam buscar uma outra expansão. O porquê não? Só que, novamente, né, não sendo um ataque direto, sendo um ataque através, né,
de propagandas e convencendo pessoas e pegando alguns alemães de partidos comunistas, social-democrata, que provavelmente estavam em exílio na União Soviética, eles poderiam voltar para o Império da Alemanha e tentar ali uma rebelião e tentar ali de novo, né, um golpe de Estado. E não digo só partido comunista, pode ser também algum partido fascista, pode ser algum outro partido totalitário, com qualquer ideologia, tá? Insira aqui sua ideologia. Mas o porquê você está falando de partido fascista? Olha, uma vez que o mundo não estivesse em guerra, talvez o fascismo não seria tipo uma ideologia criminosa, legalmente falando, tá? Por favor, não vem, por favor, né? Não estou aqui apoiando tal ideologia. Só estou falando que se não tivesse nenhuma prova legal contra a ideologia, se não tivesse nenhum processo como teve com o nacionalsocialismo, até mesmo com o próprio fascismo, não tivesse nenhuma denúncia também de crimes de guerra vindo dessa ideologia, aí provavelmente ia ser a palavra contra palavra. Ah, Bruno, mas dentro desses países aconteceram horrores, por que você... Tá, dentro do país cuida cada um. Desculpa ser frio, né? Mas não dá pra ficar denunciando o que acontece no país dos outros, né? Mas, ok. E no Império Alemão, como que iria funcionar ali para os judeus? Já que tinha, de certa forma, um antissemitismo. Sim, existia um antissemitismo, isso não dá para negar, porém, o antissemitismo vinha das pessoas e não propriamente do governo, e existia a lei de proteção a judeu, não por eles serem judeus em si, mas sim por eles também serem cidadãos alemães. Então, não era pelo fato da pessoa estar agredindo um judeu ou estar agredindo algum outro povo ali, que ele não estaria cometendo um crime, ele estaria agredindo qualquer cidadão alemão comum, e isso seria um crime. e sim, eu tive que dar uma lida para saber como é que era essa questão do Império Alemão. Então, não existia antissemitismo por parte, né, do governo do Império Alemão, da monarquia alemã. Então, mano, eram só pessoas intolerantes e preconceituosas que tinham ali que ser presas ou tomar uma multa, ou enfim, serem penalizadas pelos atos, né, de agressões. E o porquê que eu estou falando isso? Justamente pelo fato, né, de que se fossem buscar alguma tentativa de usar o antissemitismo do povo alemão, né, de algumas pessoas ali, para culpar a monarquia e falar que isso acontece devido à monarquia, essa desculpa ia para o ralo, porque isso não era verdade. Então, os partidos ali de esquerda, ou talvez até mesmo partidos de direita, mas republicanos, eles teriam, né, que usar ali de armas para tentar derrubar a monarquia. E isso, com toda certeza, poderia gerar um certo caos e tumulto ali dentro do Império Alemão, uma vez que as propagandas comunistas poderiam ser mais fortes ali na fronteira ali da Polônia soviética, dizemos assim. Então, né, eu acredito que alguns até mesmo talvez pequenos incidentes de fronteiras, né, entre alemães que preferiram ficar no exílio e combater do lado dos poloneses soviéticos contra os alemães, né, os soldados da Alemanha do Império Alemão. E isso provavelmente iria durar a Guerra Fria inteira. E vamos pular, né, já para os dias atuais. Como é que seria a Alemanha nos dias atuais? Bem, provavelmente, né, seria uma monarquia basicamente talvez igual à Espanha de hoje em dia, que não é mais aquele negócio tão tipo formalizado, né, tipo de um rei militar, de um rei que precisava ser basicamente militar e extremamente religioso. Eu acredito que o Império da Alemanha hoje em dia talvez seria uma monarquia, um negócio um pouquinho mais moderno, né? Talvez algo semelhante ao Japão, ou até mesmo talvez a Inglaterra, né? Como eu disse, a própria Espanha. Não iria ser um negócio extremamente tradicionalista, né? Igual era basicamente no Laos, que
o rei tinha que andar como um rei coroado e todas essas coisas. Não, beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Me desculpa a parte ali do antissemitismo ali que ficou confusa, mas foi preciso tocar nesse assunto, né? Porque fala em Alemanha, automaticamente já vem isso. Então, né? É um negócio, né, que precisa explicar para diferenciar o Império Alemão da Alemanha nazista, tá? São duas coisas diferentes. Por favor, não misturar as coisas. Enfim, eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Você inscrito que pediu essa teoria, você gostou, você não gostou? O que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam? Comentem aí a teoria de vocês aí nos comentários, que eu demoro, mas eu faço, beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha, fala pro seu amigo, mano, imagina se o Império Alemão existisse até os dias de hoje. Como o mundo seria diferente? Sério? Mano, vê essa teoria aí, beleza? Enfim, por favor, curte, compartilha, se inscreve, segue lá no Insta, curte a página do canal no Face. Falou e fui!